Aqui vai ser sobre a experiência que eu tenho no projeto que eu iniciei há 8 meses. Sou um escritor branco que escreveu um livro sobre escravidão. No início do meu projeto, eu me perguntava se eu tinha esse direito, se eu tinha esse lugar de fala. E nessas quase 20 palestras que a gente pôde fazer nas escolas, está sendo algo simplesmente sensacional. Permita ficar aqui que eu quero ouvir bem de perto. Bom, E aí eu já estou com probleminha de... Eu ouço. E quando eu iniciei esse projeto, quando eu lancei o livro, quando eu fui convidado pela Jerusa, para vir hoje aqui, puxa, eu vou lá, vou usar alguns minutos para falar sobre a minha obra. Eu peço perdão, mas eu não vou falar sobre o meu livro. Eu vou falar sobre um projeto, Racismo Estrutural, precisamos conversar sobre isso. Esse livro deu origem a este projeto. Muito da minha fala já realmente foi dito aqui pelos meus colegas. Eu nunca tive, sendo um professor de história, eu sei que eu nunca tive aula de história no meu ensino médio, fundamental e médio, né? Embora desde 2013 nós temos a lei, 10.639, nós não temos um ensino, sobre o que foi e o que é, o período escravocrata no Brasil. O que está acontecendo? No início eu achei que eu ia ter uma palestra bacana nas escolas. Ia ser bonito falar com os alunos, eles dar risada. E a partir da segunda palestra, a primeira coisa que eu digo para os alunos que vão receber a palestra, eu digo: hoje não vai ser nada alegre. A nossa fala é feia. A nossa fala é feia e a nossa palestra é numa instituição chamada escola, que é uma instituição racista. Só que quando isso é dito por um professor branco, parece, infelizmente, que tem um peso maior. Eu tive professores, colegas que me olharam em certa escola, fizeram um dedinho assim. Eu digo: não é assim o dedinho, é assim o dedinho. Porque a escola foi criada por um aluno branco. O sistema de cotas tem desde 1500. A reparação, no caso, ela é não só necessária, ela é humana. Do que nós falamos nessa palestra para esses alunos, eu queria pegar uma fala tua. Eu comecei o projeto numa cidade chamada Alvorada, uma cidade periférica, escolas estaduais. E de cada 80 alunos, ou 150 alunos, eram 3 turmas, nós tínhamos de 6 a 8 alunos negros. De uma escola periférica, numa cidade periférica. E eu dizia para esses alunos brancos: onde está a presença negra aqui com vocês? O que adianta as cotas se nossos alunos não chegam no ensino médio? Se briga para acabar com as cotas, mas se briga bem menos por não pensar a presença negra na sala de aula. E a primeira coisa que nós falamos, essa palestra eu não faço sozinho, eu faço junto com um colega e amigo de mais de 40 anos, que é o poeta Rony Moreira, nosso gueto urbano, poeta maravilhoso, Rony, e a jornalista Marina Silveira, negra, vindo do sistema de cotas, uma menina que se formou, a primeira formada da família. E eu sempre digo para o aluno, como hoje tivemos uma palestra pela manhã na Escola Rita, em Cachoeirinha, e eu disse: acabou o meio termo. Acabou. Ou tu é antirracista, ou tu é racista. Mas o professor está sendo muito forte. Aí eu cito dos professores, eu cito o grande Dante da Divina Comédia, que tinha uma frase que é espetacular, que eu acho espetacular. Mestre: o lugar mais quente do inferno é reservado para os neutros. Então, quando tu não toma posição, automaticamente tu já está posicionado. E os alunos, e a minha palestra é basicamente para os alunos brancos. Porque, como foi muito bem dito aqui hoje, o racismo, aquela parte que a gente vê na televisão, eu chamar o meu irmão de macaco, eu não deixar ele entrar no local,
é a parte de cima. É a parte que, no policial, é o crime, que tu vai ser preso, tem que ser preso, jogar a chave fora, tudo isso nós sabemos. Mas o racismo começa muito antes. Desculpa eu ser muito parecido com a tua fala, mas realmente as falas elas se juntam. E eu digo para o menino branco, de quantas vezes tu foi no shopping com teu colega negro? Algumas vezes. E eu disse, tu já notou que o teu colega negro tem algo que hoje em dia é até positivo, né, uma ironia? Ele entra num shopping, ele tem uma segurança particular. Ele é seguro, né? E eu digo para ele, e o que eu posso fazer, professor? Quando branco, tem que te posicionar. Se tu vê que teu amigo está sendo seguido, está sendo constrangido, educadamente, sem brigar, sem dar tijolada, sem querer agressão, diga para ele o seguinte: por que você está seguindo meu amigo? Não, eu não estou seguindo a impressão tua. Por que você está fazendo isso? Quando esta fala vem de uma pessoa branca, parece que os ouvidos perdem a cera. Então o posicionamento, ele tem que ser forte, tem que começar na escola. Infelizmente, quando eu falo sobre o livro, eu digo para os alunos, eu digo que a palestra não é bonita, não é nem um pouco bonita, e eu digo, como professor de história, que no início do período escravocrata, os negros tinham direito a 3 P's. A letra P. Aprendi com a minha grande professora Vera Barroso Maciel. Eram 3 P's. O pano, que éramos um país católico, então não podíamos mostrar as partes, né? O pão, o mínimo possível para se tornar e continuar em pé trabalhando, e o maior dos P's, que era o pau. Eu digo para os alunos, em 1888, eu tenho uma coisa para dizer para vocês que vocês vão estranhar muito. Desculpe os professores que estão aqui, mas não foi a princesa Isabel que libertou os negros, foram os negros que se libertaram. E quando se abriu as senzalas, os negros perderam os 2 P's. E foi multiplicado por 1000 o último P, que é o pau. E a lei da vadiagem, que eu trago no meu livro, que deu origem à revolta da Chibata, de passagem, João Cândido, gaúcho, né? Ele era exatamente isso. Os negros saíram de um local onde eles tinham a comida e o pão e tinham que sair mesmo, a escravidão tinha que acabar de qualquer maneira, mas não tiveram nem uma estrutura. Nada. O que mais me deixa triste como professor de história, não como escritor, é dessas quase 20 palestras, para quase 2.000 alunos, a cara de espanto dos meninos e meninas com uma história que já está escrita há 500 anos. Um aluno me disse, mas professor, é verdade que os tubarões mudaram a rota? Eu digo sim, porque 11 corpos foram atirados no mar durante 350 anos, todos os dias. 1 milhão de corpos ao mar. E os tubarões seguiam esses navios porque ali tinha carne fresca. E os alunos não sabiam disso. Os alunos não sabiam o que era um tumbeiro, que era um navio negreiro. Então, ao iniciar o projeto, que no primeiro momento era para estudantes, eu fui convidado por um secretário de educação, que tem uma visão que eu acho bem bacana. Ele disse, Carlos, antes de falar com os alunos, tu vai falar com os professores. A palestra vai ser com os professores primeiro, porque eu tive embates sérios com colegas